O Justiça e Trabalho está de volta. Eu estou conversando com a juíza convocada do TRT do Rio Grande do Norte, Isaura Maria Barbalho Simonetti. Doutora Isaura, ultimamente a gente tem visto muito caso de assalto a ônibus, né? O ônibus vai passando, entram assaltantes, roubam as pessoas, às vezes até machucam as pessoas. Nesse caso, o trabalhador vai de casa para o trabalho, vai do trabalho para casa e acontece um assalto dentro do ônibus. Como é que a Justiça trabalha isso? A Justiça do Trabalho tem competência para julgar essa matéria, para analisar esse caso? Pode ser até considerado um acidente de trabalho, porque ele foi assaltado, vamos dizer assim. Mas o empregador não tem responsabilidade nenhuma, porque a questão de segurança pública é do Estado, né? Então ele estava se deslocando, não houve culpa nem dolo, nada por parte do empregador. Ele estava apenas no ônibus, indo ou voltando do trabalho e foi assaltado. Então isso aí foge totalmente à responsabilidade do empregador. Agora, no caso do motorista ou do cobrador de ônibus, aí é diferente. Aí é diferente, porque aí ele não está só nem em trajeto, né, em percurso de volta ao trabalho. Nesse caso específico do motorista, ele está a serviço da empresa, à disposição do motorista ou do cobrador. Então, nesses casos específicos, a responsabilidade é objetiva até. Mas nesse caso é objetiva da empresa, que em tese teria que garantir a segurança, ou do Estado? Aí, nesse caso específico, para mim, se houver dano, né? A primeira coisa, se houver dano. Porque sempre a gente tem que partir de que só vai haver acidente se houver um dano. Nesse caso, eu entendo que tanto é da empresa como do Estado. Ele tanto vai ter, havendo dano ou incapacidade, ele tanto vai ter uma ação contra o Estado, INSS, autarquia federal, para buscar um benefício previdenciário. Que não é na Justiça do Trabalho. Que é na Justiça Comum Estadual, certo? Que ele busca. Como ele vai ter também uma ação em face do empregador, porque eles podem ter sofrido. Geralmente esses assaltos geram assim abalos psíquicos, entendeu? Muito grandes, muito fortes. Então ele pode ter, independentemente de ter uma lesão física, ele pode sofrer também uma lesão a nível psicológico, não é? Então ele tem também ação contra o empregador para buscar essa reparação. Que em muitos casos, a garantia do emprego, a garantia do salário, né? Ou também prevê indenização? Não prevê uma indenização, ele pode pedir, inclusive no curso do contrato, né, uma indenização por danos morais, porque ele ficou abalado emocionalmente e tal. Se bem que a gente sabe que nesses casos de motoristas de ônibus e tal, e em vários outros casos, o empregado não recorre à justiça para essas situações específicas quando o contrato está em curso, né? Geralmente deixa romper porque há uma pressão psicológica, né, aí por parte do empregador. A senhora, como juíza, e já julgou muitos casos como esse, essa matéria não é uma matéria muito fácil de se julgar. Quer dizer, precisa de provas, precisa de outros elementos para embasar. Não é só simplesmente dizer que sofreu acidente ou que sofreu dano e ter o direito garantido. É um processo que demanda uma análise. Né? Não, lógico, mas esse caso específico do motorista de ônibus ou cobrador que foi assaltado em serviço, né, isso aí já existe um pressuposto muito objetivo de que ele estava trabalhando. Aí não é acidente de percurso, é um acidente no curso da prestação de trabalho. Então, é muito fácil você provar um assalto a um BO, enfim, e o dano psicológico sofrido, se bem que a gente não tem como deixar de considerar a suscetibilidade de cada um. Tem gente que é assaltado e fica em pânico e depois tem um dano enorme de grande monta. E tem outras pessoas que são assaltadas, são menos suscetíveis e tiram de letra, vamos dizer assim. Falando de ônibus, no caso específico de um trabalhador, outro dia eu soube de um caso que o trabalhador ia para o trabalho e caiu do ônibus. Foi descer na parada, o ônibus parou, ele foi descer e se acidentou. Nesse caso aí, pode ser considerado esse acidente de percurso? É acidente de trabalho sob ambos os prismas. A única distinção é que, nesse caso específico, entendo que o INSS vai pagar algum benefício previdenciário se ele tiver uma redução da capacidade laboral.
Mas o empregador, mesmo sendo acidente de trabalho, não vai ter responsabilidade civil de reparação, porque a responsabilidade nesse caso é subjetiva, porque o empregador não contribuiu para a queda dele. Quer dizer, o empregador vai apenas sofrer, a sanção seria prática, porque, de ordem prática, porque seria o afastamento do trabalhador que ele teria que manter o salário. Mas nem isso, é a Previdência que mantém, como é? Sim, o empregador vai manter o salário apenas pelos 15 primeiros dias, né? Se a doença permanecer por mais tempo, aí fica tudo a cargo do INSS. Doutora Isaura, para encerrar, nosso tempo já está acabando, quer dizer, podemos então dizer que há sempre responsabilidade, pelo menos de 3 formas. Quer dizer, ocorreu um acidente, tendo ou não responsabilidade de um lado ou outro, o INSS assume e tem também a responsabilidade do empregador. E há casos em que nenhum assume responsabilidade. Como é que são essas situações na prática? Acontecendo um acidente de trabalho no trajeto residência, trabalho, residência, pode acontecer de ambos serem responsabilizados, INSS e empresa, desde que o INSS é objetivamente responsabilizado, desde que haja uma incapacidade. E a empresa será responsabilizada se tiver agido com dolo ou com culpa em quaisquer das suas formas. Há caso em que nem o INSS, nem a empresa podem ser responsabilizadas por um acidente? Ah, sim. No caso que o empregado forje esse acidente, né? Que seja uma coisa fraudulenta, que ele invente, que ele forje para poder se enriquecer ilicitamente. Aí isso também tem que ser apurado. Nesse caso que a senhora julgou, a informação que se tem é que o trabalhador estava de folga, foi para uma festa, bebeu, embriagou-se, vinha pilotando uma moto, caiu da moto, acidentou-se e queria responsabilizar a empresa por isso, porque estava a serviço da empresa. Primeiro, não foi acidente de trabalho porque ele estava de folga. Segundo, ficou provado, né, pela instrução muito bem feita pela juíza Simone Jalil, que além de não ser acidente porque ele estava de folga, ele ainda se encontrava no momento alcoolizado. Porque ele era um montador esporádico de palcos e não estava nem indo para prestar esse serviço autônomo. E aí, alcoolizado? Alcoolizado, culpa perdeu exclusiva. Direito à razão, tudo. Culpa exclusiva dele. Mesmo que ele estivesse se deslocando para o trabalho, o que não era o caso, o acidente foi por culpa exclusiva dele, que estava conduzindo uma moto embriagado. Doutora Isaura, que bom poder esclarecer esses assuntos, que é um assunto, vamos dizer, polêmico, difícil de entender para quem está em casa. Agradecer o seu tempo e a sua didática para a gente explicar quem está em casa e as pessoas entenderem mais o que é que tem direito e o que não tem direito, né? Eu que agradeço e espero ter esclarecido da melhor forma possível esse tema importante, as questões atinentes a esse tema importante relativas ao acidente de trabalho. Você agora vai conhecer um pouco o trabalho de um artista plástico que desde criança começou desenhando com giz e agora é uma referência das artes plásticas do Rio Grande do Norte. Novenil Barros. Eu costumava trazer da escola giz colorido e pintava a calçada da minha casa. E dali foi surgindo uma relação com o desenho, que era visível e que eu fazia com muita facilidade. E com o tempo, vindo para cá para Natal, em 76, em 78, eu fiz uma exposição na extinta livraria Encontro, que era na Avenida Rio Branco, e fiz uma exposição que, de certa forma, chamou a atenção de muitas pessoas pela maneira como eu pintava e a abordagem também dos temas. E a partir daí foi ininterrupto, né? Desenhar, pintar e participar principalmente dos movimentos, conhecer não só a questão por intuição, mas contextualizar, ler muito a respeito. Um trabalhador comum pode pensar no seu trabalho durante 8 horas por dia, um artista inevitavelmente pensa 24 horas. Além da inspiração, tem muita transpiração. Os artistas precisam trabalhar muito, muito, muito. Muitas vezes eu fico 1 dia, 2, 3, sem fazer absolutamente nada, e isso é essencial para o meu trabalho.
essencial, porque esse vazio, esse distanciamento cria condições de uma melhor tradução dessa realidade e uma melhor prospecção do que eu quero fazer. Eu sou Novenil Barros, sou artista plástico, artista visual, e me interessa muito essa relação da arte com a realidade, com as pessoas. Acredito que a arte é um fazer onde se aperfeiçoa a cada dia e a cada momento que se investe nela.